falar e ouvir nos relacionamentos, parte 2. Vamos lá, então, ainda nessa caminhada, seguindo esse espaço, falando sobre essa questão de falar, de ouvir, de interagir, né? Vamos falar um pouco sobre a interpretação da fala nesse processo interpessoal, né? Porque tem a fala e tem a interpretação da fala, né? Como o outro interpreta a minha fala? O que ele de fato ouviu, o que de fato eu falei? Bom, essa questão de interpretar, tem uma coisa que é importante que você saiba, que eu preciso também falar sobre isso com você, aqui, pelo menos em linhas gerais, nessa nossa conversa. O que é isso? A interpretação tem uma via específica. Cada um interpreta de acordo com o seu próprio dicionário interno. O interpretar tem uma via específica. Que via específica é essa? A interpretação, ela sempre passa por uma via específica. Que via específica é essa? O dicionário interno que o outro tem. Cada um de nós tem um dicionário interno que nos leva a interpretar tudo que vemos e tudo que ouvimos, e as ações que são praticadas ao nosso redor, e até aquilo que não é feito. Nós interpretamos tudo. Nós interpretamos o que se fala, interpretamos o que não se fala, interpretamos o que a pessoa faz e interpretamos também o que a pessoa deixou de fazer. Tudo passa por esse crivo de interpretação, e esse crivo de interpretação ele tem uma via específica. É a maneira como nós estamos construídos, o dicionário interno. Cada um tem seu próprio dicionário interno. Um dicionário recheado de símbolos, às vezes recheado de dores emocionais, às vezes é um dicionário repleto de frustração, de positivismo, de alegria, de distorções que a pessoa tem sobre ela mesma e sobre os outros que estão ao seu próprio redor. Às vezes esse dicionário está recheado de fortalezas e estruturas mentais poderosíssimas. Cada um tem o seu próprio dicionário de acordo com a construção da sua própria história. Quando eu digo construção da sua própria história, não é o momento presente, estou falando de toda a história, desde a infância até o momento presente. Nós sempre voltamos lá atrás, porque nós somos construídos de lá até o tempo presente e podemos nos reconstruir daqui para o nosso futuro, que pode ser daqui a 2 minutos. O seu futuro está logo aí à frente, né? Como será o seu futuro? Você pode reconstruí-lo. Então, pensando nisso, que cada um tem seu dicionário, imagina comigo aquela pessoa que passou por um intenso sofrer. Como é que você pode imaginar que ela interprete a vida? Uma pessoa que passou por um sofrimento intenso. Como você pode imaginar que ela interprete a vida? Você convive com pessoas que sofreram muito. E às vezes você tem enorme dificuldade na comunicação, enorme dificuldade no relacionamento, porque essa pessoa tem um jeito de interpretar tudo que se fala, tudo que se faz. É um jeito próprio e único. O sofrimento dela na vida foi muito intenso e ela tem um dicionário interior para interpretar tudo ao redor. Bom, para a maioria, para muitos de nós, sei, o número, não tem como você numerar isso, mas tem como pelo menos pontuar, né? Para uma boa gama das pessoas, a interpretação está violentada. O que é interpretação violentada? Interpretação violentada. Interpretação distorcida pelas situações traumáticas da vida. A interpretação está carregada de angústia, carregada de dor, carregada de medo, carregada de baixa estima, carregada de visão distorcida de si mesmo. Com isso, na verdade, ao interpretar com todos esses sistemas e com todos esses tipos de símbolos e dores, na verdade, o que vai ficar mais evidente é que os sistemas protetivos dessa pessoa, elas vão estar exacerbados. Ela está fazendo uma interpretação do que se diz, do que se fala e do que se faz, visando a sua própria estrutura de angústia, de dor e de medo. Então, na verdade, ela vai querer muito mais se proteger dentro de qualquer relacionamento do que se relacionar em si, do que se expor, do que deixar-se parecer, do que vir, né, para fora. Então, aqui a tendência é que, na verdade, você deve, eu também devo analisar o tipo de dicionário interno que a gente tem, porque a tendência de quem foi submetido a um sofrimento muito intenso é ser muito frágil. Se você foi submetido na sua vida a um sofrimento muito intenso, você pode ser uma pessoa muito frágil para lidar
com muitas questões. E as questões da vida não são fáceis de se lidar. Então, quem foi submetido a um sofrimento muito intenso pode ter uma estrutura muito fragilizada. Mas, via de regra, a gente interpreta sempre de acordo com o nosso próprio dicionário interior, a vida que está ao nosso redor. E às vezes nós interpretamos de maneira muito violentada, porque a gente tem toda essa gama de coisas que a gente aprendeu e sente de maneira errada. A estrutura não está boa, a gente interpreta de acordo com a própria estrutura. Uma coisa interessante é que Jacques Lacan, ele disse, e eu quero também mencionar isso nesse vídeo, ele disse o seguinte: você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Você até pode saber o que você disse, mas nunca saberá o que o outro escutou. O que eu quero dizer sobre isso? A pessoa que fala, falou uma coisa, e o outro que escutou, escutou outra. Você disse uma coisa e a pessoa entendeu outra, completamente diferente. Daí vem uma enormidade de problemas no relacionamento. Porque às vezes o esposo falou uma coisa, mas a esposa entendeu outra. Às vezes a esposa falou uma coisa, mas o esposo entendeu outra. Porque é tudo questão de interpretação. Te lembrando, de novo, interpretamos de acordo com o nosso próprio dicionário particular. Às vezes o outro falou uma coisa, mas no meu dicionário particular eu interpretei que fosse outra. E aí vamos ter uma diversidade de dificuldade em relacionamento, inclusive separação. Ou seja, nós podemos até dizer o seguinte, na verdade não há falha de comunicação. Na verdade, existe uma falha na maneira de interpretar o que foi falado e não uma falha de comunicação. Vamos aprender a interpretar o que o outro de fato está querendo dizer. Isso não é fácil. Vocês vão precisar perguntar de novo e talvez perguntar de novo e depois perguntar de novo até que a gente entenda de fato o que o outro está querendo dizer, para que a gente possa entender da melhor maneira possível e não criar mais dificuldade, onde já pode existir uma grande dificuldade. Uma outra coisa que nós queremos falar sobre o uso da fala, da comunicação na proposta interpessoal, como fruto da interpretação. Nós nos comunicamos muito pouco ou quase nada. Numa boa parte do tempo, nós não estamos comunicando. E isso é ruim. Por quê? Por causa de 3 coisas. Tripé problemático: preocupação, necessidade, atitude equivocada. Primeiro, preocupação. Segunda, necessidade. E a terceira, atitude. Essas 3 coisas: preocupação, necessidade e atitude. Que preocupação? A seguinte preocupação, de que quando a gente está no diálogo, a gente trava o diálogo, a gente não quer dialogar, a gente quer vencer o diálogo. Você entende o que eu quero lhe dizer? Muitas vezes, quando nós estamos dialogando com alguém, nós não estamos preocupados em ser entendidos, estamos preocupados em vencer o diálogo, em sair por cima do diálogo, em ter no final a sensação de que a gente venceu o combate, a gente venceu o embate, a gente venceu no discurso nós fomos vencedores. E não a preocupação de que o outro entenda de fato o que eu quero dizer. Então, quando eu entro no diálogo querendo vencer o diálogo, eu não vou conseguir de fato chegar àquilo que seria o ápice do diálogo entre 2 pessoas. A outra coisa é a necessidade. Às vezes nós temos a necessidade de sentir-se superior ao outro. Então eu estou no diálogo, mas eu tenho a necessidade, além daquela de vencer o diálogo, me sentir superior ao outro dentro do diálogo. E quando eu sou levado para embarco nessa emoção de ser superior, de me sentir melhor do que o outro, de me sobressair, na verdade não existe relacionamento. Eu estou fazendo qualquer outro tipo de coisa, menos buscando o relacionamento com o outro. Haja visto que o apóstolo Paulo até ensina nos seus escritos, cada um considere o outro superior a si mesmo. Querido, se você considerar a mim superior a você, e eu considerar você superior a mim, isso vai resultar numa grande igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm seu espaço, seu lugar, sua dinâmica. Todos podem, as portas estão abertas para todos. Mas às vezes no diálogo, nós queremos ser superiores aos outros. E aí, a proposta de dialogar de fato, ela é paupérrima. Não vai haver diálogo, não vai haver sequer um relacionamento centrado, equilibrado e produtivo, porque nós queremos ser superiores aos outros.
na conversa. Uma outra coisa que é interessante que é a questão da atitude. Muitas vezes no diálogo, muitas vezes no interagir, tudo que a gente quer é defender a gente mesmo. Às vezes no diálogo você só quer defender a si mesmo. E ao fazer isso, também a gente não evolui muito nessa proposta de interagir, nessa proposta de estar com o outro, nessa proposta de dar permissão também ao outro. Quem se defende não dá permissão ao outro. E a proposta do relacionamento é que a gente se permita e permita também. Se permita ser do outro e permita que o outro seja da gente. A proposta de relacionamento não é só amar. A proposta de relacionamento é aceitar ser amado. E não é só amar. Via de regra, queremos só amar. Mas a proposta do relacionamento, o relacionamento produtivo, o relacionamento maduro, adulto, o relacionamento eficaz, é que eu ame, mas que eu aceite o amor do outro. Mas muitas vezes a nossa postura é só uma postura de defender a nós mesmos. Então um relacionamento assim, ele não pode ser muito produtivo. Ou seja, qual é a problemática desse tripé? Preocupação, necessidade e esse tipo de atitude de defender a mim mesmo no diálogo e nada mais do que isso. Bom, a gente perde o ápice do diálogo. Qual é o ápice do diálogo? Ápice do diálogo: ser entendido e entender. Ser entendido e entender. Relacionamento, diálogo, é para ser entendido e é para entender. Mas esse tripé, preocupação em vencer o diálogo, a necessidade de se sentir superior no diálogo e a atitude de não dialogar de verdade, de defender a si mesmo no diálogo, não nos ajuda em nada. Então, o âmago, a coisa mais proveitosa, o que faz mais sentido nas interações sociais, no falar, no dialogar, que é ser entendido e entender, a gente não consegue chegar a esse viés. E ele é o viés mais importante na fala.